pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente a mais um episódio do canal Turista Faminto. Estamos dirigindo em direção ao extremo norte de Portugal, numa cidade chamada Valença. Não confunda com Valência da Espanha, tá? Essa é portuguesa mesmo. Então, a cidade de Valença fica junto ao Rio Minho, faz fronteira norte com Espanha, e o grande ponto de interesse dessa cidade é a Fortaleza de Valença. E é isso que nós estamos indo lá para conferir. Eu e a Lu vamos levar você junto conosco nessa viagem. Espero que vocês gostem. Eu também espero que seja bem legal, porque eu também quero me divertir, né? A entrada na Fortaleza é controlada por 2 semáforos que dão acesso a 2 passagens que são bem estreitas. Mas a primeira passagem, ela é muito estreita, mas é muito estreita mesmo. Eu tive que parar o carro para conferir se não ia raspar nenhum retrovisor, porque eu acho que no máximo tinha uns 2 centímetros de cada lado. Os sensores do carro dispararam, uma loucura, gente. E bem apertadinho mesmo. Se for um carro um pouquinho mais largo, você dá uma suada ali. A segunda passagem já foi um pouquinho mais sossegado, o carro já passou de boa. É apertadinha, mas não é tão estressante que nem a primeira, tanto que os sensores nessa nem apitaram nem nada. A Fortaleza dentro é uma cidade, eu até diria que é um shopping a céu aberto, como a gente vai ver mais pra frente. Eu optei em colocar o carro dentro da Fortaleza, no estacionamento pago. O estacionamento é pago, mas é bem baratinho, e daí começamos a nossa exploração a pé. A gente decidiu começar a caminhada explorando a parte alta, né? Ou seja, a parte da muralha da Fortaleza. E é incrível como esse tipo de passeio faz você voltar no passado. Dá plena ideia de como era a visão, qual era o campo de visão que essas pessoas, esses soldados, tinham na época em que eles ficavam aqui de guarda. E outra coisa incrível é que a gente conseguiu observar bem todas as linhas de defesa que compunham a fortaleza, ou seja, não é só um muro, você via os fossos, os obstáculos que eles preparavam para os inimigos, percebe-se bem a estratégia de combate para defender o lugar, o que fica mais fácil ainda de ver com a vista aérea do drone. Esse lugar é super incrível, ele nos força a contemplar a história e as ruínas do passado e a tecnologia do futuro numa mesma cena. O dia estava lindo, quase nenhuma nuvem no céu, o sol estava escaldante e essa parte alta era bem arborizada, pelo menos o trecho que a gente andou estava muito bem arborizado, o que estava nos salvando um pouco do sol, e muita natureza para contemplar, deu para ter uma vista levemente aérea por cima da cidade, e por fim a gente decidiu descer e continuar explorando a parte da cidade, mesmo o nível da cidade. Por trás de todas essas linhas de defesa, a fortaleza ainda tinha uma estratégia adicional. Ela era dividida em 2 gigantescos blocos, que são unidos pela passagem que eu mostro agora. Se uma parte era tomada, era possível recuar e continuar a defender. Aqui na imagem que eu peguei do Google Earth é possível ver bem essa divisão. Na imagem aérea eu mostro agora a passagem e a parte menor, que fica mais afastada do rio, e novamente podemos ver as várias linhas de defesa. E agora eu vou mostrar para vocês o segundo bloco, que é o que fica junto ao rio, enorme, grande, gigante mesmo, e fica fácil de perceber que é literalmente uma pequena cidade dentro da fortaleza. Começamos então a caminhar pelas vielas do bloco menor. É composto de algumas residências, muito comércio, muitos bares e restaurantes e, é claro, igrejas. Novamente, Portugal, o que não falta são igrejas. Esse local turístico costuma ser entupido de gente, mas devido à pandemia, é claro, ele está sofrendo bastante com a falta de turistas. Mas em conversa com o pessoal, eles falaram que o movimento está voltando gradualmente e eles acham que em breve vai estar
bombando que nem bombava antigamente. Pensa no calor, pessoal. Olha só como é que eu tô. Derretendo. Tá 35 graus aqui. E agora a gente parou pra... Eu vou tomar uma cervejinha, porque realmente está muito quente. Esperar o sol abrandar um pouquinho, porque olha, é difícil andar no sol, viu? Mas está valendo a pena. Um lugar muito bonito, muito interessante, muito histórico. E eu aconselho todo mundo a vir aqui visitar Valença, a Fortaleza de Valença. Dá a impressão que você está num shopping a céu aberto no meio da fortaleza, porque tem muitas lojas, muitos bares, muitos restaurantes. E é bem agradável mesmo. Vale a pena visitar. Pronto, pit stop feito, energias recuperadas, hora de continuar a caminhada, mais uma igrejinha no caminho. Agora já eram perto das 4 da tarde, então o movimento nos bares e nos restaurantes já estava mais fraquinho. E eu mostro aí para vocês algumas belas imagens que eu capturei desse primeiro pedaço. Atravessamos para o bloco principal, aquele maior que fica mais próximo do rio, e aqui já notamos que as construções são mais recentes. Quando eu falo recentes, eu digo que são menos antigas ou que já estão revitalizadas. E é legal ver que você encontra inclusive prédios que são utilizados por órgãos públicos, órgãos municipais. Posso garantir para vocês o seguinte, a Fortaleza de Valença é um charme, é uma delícia caminhar por suas ruas e encontramos mais igrejas, uma do lado da outra, para falar a verdade. A Lu chegou a contar, se eu não me engano, 6 igrejas dentro da Fortaleza, somados 2 blocos. Uma curiosidade que eu descobri conversando com os comerciantes é que Valença, a região de Valença, é um polo têxtil. Consequentemente, você consegue bons preços e produtos com muita qualidade. Nós mesmos acabamos comprando toalhas, jogos de lençol, então vale a pena mesmo. Já no final do passeio, uma última caminhada pelas muralhas, encontramos os canhões. E eu não podia deixar de mostrar os detalhes desses canhões para vocês. E ao fim do passeio somos agraciados com a bela vista sobre o rio Minho. Do outro lado da ponte está a Espanha, inimiga no passado, aliada no presente, países irmãos para manter a paz no futuro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deem o seu like, inscrevam-se no canal se vocês ainda não são inscritos, ativem a notificação para novos vídeos, assim você não perde nenhum lançamento e compartilhe, ajude o canal, dê seu suporte, nos ajude a produzir mais vídeos como esse. Deixo vocês então com essa belíssima vista aérea. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!